Fala aí galera, tudo bom? Então, o que aconteceu ontem? O que tá me levando a fazer esse vídeo aqui? É que fiquei um pouco preocupado com o Renato Gaúcho. Inclusive, na coletiva dele depois, me preocupou mais ainda. Ele não tá enxergando o óbvio, o que tá todo mundo vendo. O que aconteceu? O erro de ontem no jogo contra o Grêmio foi basicamente o mesmo erro que ele cometeu contra o Inter. O que ele fez contra o Inter? Contra o Inter ele deixou praticamente o Diego, que é um ídolo do Flamengo, é um craque, é um cara que já deu sangue pelo Flamengo, ele deixou ele sozinho como cabeça de área e abriu o meio de campo, botando atacantes nas laterais, chamando o Inter para cima. O Inter meteu 4 no Flamengo. Ontem ele fez algo parecido. Ele tirou os dois meias, perdeu a ligação entre o meio de campo e o ataque, querendo fazer ligação direta entre a defesa e o ataque. O que aconteceu com isso? O Flamengo acabou ficando sem meio de campo. Ficaram os dois atacantes lá na frente, ninguém para levar a bola, e tirou o Everton Ribeiro e o Vitinho. Era para ter colocado o Thiago Maia. Inclusive, esse é um ponto que as pessoas têm que chamar a atenção das pessoas. Por que o Thiago Maia não está entrando? O Thiago Maia, ele é flamenguista. Pô, tá arrebentando, tá jogando muita bola e fica no banco de reservas. Ele tava sendo banco pro Diego, tudo bem, Diego é mais antigo no grupo, ok. Mas aí chegou o Andréas, ele ainda continua sendo banco pro Andréas. Tem alguma coisa errada. Fora isso que o Thiago Maia tá jogando 10 vezes mais bola que o Andréas. E aquela posição ali não é do Andréas, aquela posição ali é do Thiago Maia. O Andréas joga mais avançado. Outro detalhe, galera, que me assustou ontem na entrevista coletiva do Renato, foi ele comentar que se ele tivesse colocado o Thiago Maia, a torcida ia reclamar que ele teria colocado 3 volantes. Pô, isso daí é um atraso incrível. Parece que ele não se atualizou. O Thiago Maia, ele não é um volante. Ele é um jogador, é um craque no meio de campo. Se ele tivesse colocado o Thiago Maia, o Andréas e o Arão, o meio de campo ia ficar um meio de campo inteligente. Eles não são volantes, eles são jogadores inteligentes no meio de campo. Só você pegar a seleção alemã que ganhou do Brasil, foi a mesma coisa. Tinha 5 no meio de campo. Eram 5 volantes? Não, eram 5 craques. Se o Flamengo povoar o meio de campo, ele não perde pra ninguém, porque ele tem 5 craques que podem jogar naquela posição. Ele pode botar o Arão, o Thiago Maia, o Andrés, o Everton, o Arrascaeta. Então, o Renato tem que partir da premissa básica. Ele não pode deixar o meio de campo aberto contra ninguém. Ele pode povoar o meio de campo, que nós estamos cheios de craque no meio de campo. Não tem nenhum cabeça de bagre. E com isso vai alimentar os atacantes. Ele não pode deixar mais o Michael solto lá na lateral, o Vitinho solto na outra lateral, botar dois atacantes. É os zagueiros que vão lançar a bola para ele. Então, o Renato ontem ele deveria ter sido humilde e falado que errou. O que me deixa preocupado é que ele não está percebendo o erro que ele está cometendo. Ele cometeu contra o Inter, que ele deixou o Diego sozinho para marcar todo mundo. O Neguinho caiu de pau em cima do Diego, e o Diego não tem culpa nenhuma. O Diego é um craque, joga muito, tá jogando fora de posição, ajuda o Flamengo. O Diego é um ídolo do clube. Ele nunca podia ter sido deixado sozinho como cabeça de área. O Renato errou contra o Inter e cometeu o mesmo erro ontem contra o Grêmio. Ele abriu o meio campo. Tanto que tem um lance que o Andréas, que não é daquela posição, ele tenta ir para frente. O Andréas é um jogador que ele passa, ele vai embora. Ele não consegue jogar muito bem naquela posição de ficar retornando a bola pro zagueiro. Teve um lance que ele meio que retornou pro Léo Pereira, o Léo Pereira deu para ele meio que reclamou do Léo Pereira, mas o Léo Pereira estava certo. Ele não tinha que ter recuado a bola, tinha que ter ido para frente. Só que ele não encontrou o Everton Ribeiro, ele não encontrou mais ninguém. Ele teria que dado um bico para os atacantes que estavam lá na frente. Mas isso foi erro do Renato. Inclusive, o Andréas estava meio perdido, não sabia onde ia jogar, porque ele estava esbarrando no Everton Ribeiro. Estavam jogando mais ou menos na mesma posição. Outro detalhe, ontem o Vitinho não jogou bem e o Michael não jogou bem também.
Mas o Michael é raçudo, o Michael corre, o Vitinho que às vezes, né, perde o sangue, mas tudo bem. Mas a culpa também não foi deles. Vocês podem perceber que quando o Renato monta o time, quando o meio de campo do Flamengo tá forte, chegando, isso ajuda o Vitinho e muito mais o Michael. Então a culpa, a gente tem que, né, fazer uma meia culpa que o Vitinho ontem jogou mal, não foi muita culpa dele, foi que o Flamengo ficou sem meio campo. Entendeu? E o Michael é raçudo, o Michael tá cheio de créditos no Flamengo. Galera, vamos torcer para que o Renato enxergue isso, entendeu? E, pelo amor de Deus, que não cometa mais esses erros que ele vem cometendo. O mesmo erro que ele cometeu contra o Inter, ele cometeu contra o Grêmio. Ele não pode nunca abrir o meio campo do Flamengo. O forte do Flamengo é o meio campo. Tem Arão, tem Thiago Maia, tem o Everton Ribeiro. Ele não pode nunca deixar o meio campo aberto para que os zagueiros façam a ligação direta. Peguem o jogo do Inter, ele fez a mesma coisa, ele abandonou o Diego sozinho no meio campo. E agora ele fez a mesma coisa, tirando os meios de ligação, para botar atacante aberto na lateral, nas laterais. Ele não pode mais fazer isso, pelo amor de Deus. Tá errado, tem que alguém avisar o Renato, que ele não pode fazer isso. Vamos torcer para que ele enxergue isso, que a gente consiga uma grande vitória agora contra o Barcelona, galera. Valeu, um grande abraço.